Então, eu já começo aqui com Tiago, capítulo 3. A gente vai lendo alguns versículos conversando sobre eles, né? Se vocês Sim, quiserem puxar outros versículos, não precisa ser é, um a um lá na frente, não. Se quiser puxar o 15, o que quiser sim. falar, né? Nós temos aqui essa liberdade. Mas já para a gente iniciar, o versículo 1 de Tiago, capítulo 3, diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Já em combinação, digamos assim, com isso, eu trago Provérbios 18, 21, que vai falar sobre o poder da língua, que é o nosso tema de hoje, que diz assim, ó, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ou seja, o fruto depende do uso, né? Sim. Depende de como a gente utiliza. Não está dizendo que o fruto é bom ou ruim. Os que gostam de usá-la vai depender de como usa, né? Eu costumo dizer que a língua é como se fosse assim o computador, a TV, a internet, todas essas coisas depende do uso. Essas coisas não são do diabo, senão a nossa língua seria do diabo. Essas coisas são para serem utilizadas da forma melhor possível para nós. Nós agora estamos utilizando a internet para sermos abençoados e abençoarmos vidas. Então, assim também é a língua, né? Ela tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Se alguém não tropeça no falar, esse tal é perfeito. Ah, realmente, como o pastor falou, é um exercício para chegarmos realmente a um ponto de não usarmos a língua para o mal, porque é uma tentação. É. Provérbio vai falar sobre isso também. Passo já aí para o irmão Alexandre aqui, já no começo, já passo para ele, ver se ele tem algo a acrescentar isso, ou passar outro versículo, e logo assim o pastor Rafael também. Por enquanto eu vou comentar com base no que vocês forem lendo, porque eu estou sem nenhum esboço aqui, sem nenhum versículo. E esses aqui que a gente está trabalhando, já acredito que já vai dar muito desdobramento. Esse texto, quando o Tiago fala, né, aqui já colocando minha parte de interpretação, esse texto, quando o Tiago vai falar, você vê que ele começa falando: vocês não queiram ser mestres, porque quem quiser ser mestre vai ter sobre si muito juízo, vai ser mais cobrado, vai ter um maior rigor na cobrança. Porque aquele contexto, o pessoal dos judeus, o pessoal hebreu, o pessoal daquela região, o pessoal que tinha acabado de sair da religião judaizante, vamos dizer assim, eles ainda carregavam alguns resquícios de judaísmo, tipo julgamento estereotipado. Ah, aquele ali não é santo o suficiente. Aquele ali é pecador demais. Ah, eu sou mais santo que aquele. Aquele ele faz isso, eu não faço. Então, aquele julgamento que eles faziam, o julgamento por outro, e esqueciam que tinha dedos apontado para eles também. Então, eles queriam ser mestres dos outros, da vida dos outros, mas esqueciam de olhar para eles. Então, a língua deles condenava eles. Então, o Tiago já começa explicando isso para eles. Ele fala, olha, aquele que tiver controle sobre a língua, refreia todo o corpo. Então, não adianta você ter uma aparência de piedade, mas a tua língua te condena. A tua língua está mostrando que você condena os outros, traz o julgamento de homem, que não é o julgamento da reta justiça, né? Que, inclusive, é uma coisa que o pessoal no meio cristão em geral confunde muito. O julgamento, não julgueis, virou um mantra, virou uma lei intocável. Não julgueis. E não veio outras passagens da Escritura que falam sobre julgamento, julgar da reta justiça, julgar os que estão de fora, julgar os que estão de dentro e tal. Eles não conhecem esses versículos, só esse não julgueis aí. Picotado e tirado do contexto. Então, o poder da língua, para você vai falar, para você realmente falar sobre o outro, tem que ser de bênção. Não aquele julgamento moralista baseado no teu olho humano, né, que é o que acontecia. Então ele fala, se você controlar sua língua, você refreia todo o corpo, ou seja, você vai ser cumpridor de toda a lei, porque inclusive ele vai falar sobre a questão de se você tropeça numa lei... Você tropeça em todos. Se você tropeça em nenhum, você tropeça em todos, né? Ele vai Isso. falar. Né? Então, se você tropeça, você tropeça. Então, ou seja, você está querendo ser santo aos teus olhos e julgar o outro conforme o teu julgamento, mas tu está tropeçando nisso e naquilo. Então, tu também é pecador. Se tu acha que tu também é pecador, você também é.
Então, a tua língua, tu tem que refrear ela. Então, a tua língua tem que ser motivo de bênção. Aí ele vai falar, inclusive, se você pegar a carta, né, já abrangendo toda a carta de Tiago, vai falar sobre sabedoria. A sabedoria humana, que é demoníaca e diabólica, e vai falar da sabedoria de Deus, vem do alto. Então, esse pessoal não tinha sabedoria no quê? Na língua, no falar. E eu fico por aqui. Irmão, me quiser completar, fica à vontade. Não, perfeito. Eu acredito que você fez uma boa, um bom apanhado do livro de Tiago, porque você tocou no ponto de julgamento e era um dos pontos que eu acredito que ia cair nesse desdobramento. Até existe, assim, eu sei que tem essa tensão, né, daqueles que dizem não julgueis para não ser julgado e daqueles que dizem não, nós temos que julgar, né, segundo a reta justiça, como diz João. E é interessante porque o que você disse, de fato, nós temos que tomar muito cuidado com o julgamento, porque julgar segundo a reta justiça. Conhecemos bem a reta justiça? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. E eu tô com um texto aqui, ó, tá marcado, irmãos. Aqui, ó. Isso daqui, ó. Eu tô com a folha aqui, né? Eu quero até ler esse texto, porque como você tocou nessa ponta de julgamento, eu quero... E Tiago vai falar isso no capítulo 4. O pecado da maledicência. A maledicência é um pecado do orgulho demoníaco. Que é você começar a falar mal uns dos outros. E falar mal uns dos outros é você expor o pecado uns dos outros. Aí a pessoa vai dizer assim, eu já vi pessoas dizendo assim, mas eu já tirei a trave dos meus olhos, eu posso lá tirar o cisco. Eu já vi pessoas dizendo isso. Eu já tirei a trave, porque Jesus disse, hipócritas, tire a trave dos seus olhos, para depois você tentar tirar ali o cisco do olho do teu irmão. Mas será que nós tiramos a trave dos nossos olhos? Porque conhecemos o pecado de maneira hierárquica. Por exemplo, falamos dos pecados da carne, mas os pecados da carne, ela só conclui-se os pecados da carne quando começa pelo Espírito. Conhecemos os pecados do Espírito? Eu estava lendo um texto de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Paulo vai dizer o seguinte, para nós sermos livres, para nós buscarmos a santificação e a purificação do quê? Da imundícia da carne e do Espírito. Então, quando eu olhei assim, imundícia da carne, a gente entende bastante, do Espírito. Porque o pecado, existe um pecado que é o carro-chefe de todos os outros pecados. E qual pecado que é esse? É a soberba. Da soberba que procede todos os pecados que nós cometemos. A pergunta que eu falo, será que nós não somos soberbos? Porque, igual o Alexandre disse, a aparência de humildade, a falsa humildade é uma soberba. Tem pessoas que dizem assim, eu sou humilde. Irmão, só você dizer isso daí, você tem que avaliar o seu coração, porque a Teresa d'Ávila fala uma coisa interessante. Ela diz o seguinte, que o verdadeiro humilde, ele considera em si mesmo, ele desconfia das suas virtudes, mas considera mais segura a virtude que ele vê nos outros. Então, o verdadeiro humilde, ele não fica ostentando a sua virtude, porque se você faz isso, você se torna o quê? Uma pessoa arrogante, soberba. Porque a soberba se apega ao bem, não se apega ao mal. Ninguém se gloria por ser o maior pecador. Ah, eu sou o maior bebum. Não. Eu sou bom naquilo que eu faço, então aí você se soberbece naquilo. Então a soberba se apega ao bem. E nesse texto de julgamento, olha, irmãos, esse livro aqui, Imitação, é que na verdade aqui é um clássico, né? Que tem 3 livros aqui, que são os Pais Apostólicos, Confissões de Santo Agostinho, e o que eu estou, assim, devorando mesmo esse ano, é um livro, assim, que realmente marcou a minha vida. E marca até hoje, que é A Imitação de Cristo. A Imitação de Cristo. Olha o que vai dizer no capítulo 14. Ele vai dizer o seguinte, olhe para dentro de si mesmo e tome cuidado para não julgar os atos das outras pessoas. Quando você julga alguém, incorre em uma atitude inútil, quase sempre se engana e dificilmente não peca. Mas quando o homem julga e examina a si mesmo, o resultado é sempre frutífero. Quase sempre julgamos as coisas, olha, quase sempre julgamos as coisas conforme imaginamos que seja, porque o amor próprio nos priva facilmente do juízo verdadeiro. Ou seja, quando eu digo muitas vezes nas lives ou nos vídeos que eu faço, cobre mais de si mesmo e menos do próximo. Do próximo, mais misericórdia, mais amor. É o que Jesus ensinou em Mateus 7. Olhe para a sua trave primeiro. Tenta tirar essa trave de você para você começar a tirar o cisco. Aí tem pessoas que vão dizer, não, mas o apóstolo Paulo fez um julgamento. Sim, irmãos, há julgamento na Escritura. Mas quando isso vai para o público, quando isso está fermentando a massa.
Mas quando você tá repreendendo um irmão ali, individual, você tem que chamar no particular, você não pode expor aquele irmão. Jesus disse isso: se o teu irmão pecar, vai até ele. Se ele não ouvir, ainda assim tenha mais paciência, leva 2 ou 3 testemunhas. Se não ouvir, diante de 2 ou 3 testemunhas, porque o negócio começou a crescer, aí leva a igreja. Se não ouvir a igreja, ó, ficou na igreja ainda, não saiu para fora, aí você considera como publicano. Olha a paciência, 3 instâncias. É daí que vem o nosso direito, né? O direito que nós temos no Ocidente é baseado na Escritura, os direitos romanos aperfeiçoados pelo cristianismo, que não tem aí a primeira instância, a segunda instância, e nós temos tendo um problema aí no Brasil com a terceira instância, que seria, né? Você sabe, né? O STF. Então, seria 3, né? Primeira, segunda e o terceira. O STF é quarta? Tá com a estadual, o STJ e o STF. Não, então. Aí você tem essa hierarquia de julgamentos. Então, por isso que eu digo que a gente tem que tomar cuidado. E o julgamento vem através do quê? Do falar. Das palavras.